do Senhor, irmãos! O tema da nossa aula de hoje é o Espírito Santo, o regenerador. A regeneração é obra indispensável à salvação. Mas você sabe como acontece a regeneração? Nessa aula, veremos a regeneração como uma obra trinitária, sua natureza espiritual e seus sinais na vida do crente. E para darmos início à nossa aula, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma lição. Que o Senhor venha iluminar a mente de cada um, Senhor. Guarda cada um, cada professor, cada aluno nesta aula. Para a glória do nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. O textuário de hoje, da nossa lição, está no livro de João, capítulo 3, e versículo 3, que diz: Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a nossa verdade prática diz: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Glória a Deus. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje está em João, capítulo 3, dos versos de 1 a 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Quando olhamos para a história da salvação, percebemos que cada pessoa da Trindade atua de maneira gloriosa e coordenada. O Pai, em seu eterno conselho, planejou salvação antes da fundação do mundo. O Filho executou esse plano ao se entregar por nós como sacrifício perfeito na cruz do Calvário, garantindo assim a nossa justificação. Isso é, fomos declarados justos diante de Deus, não por mérito próprio, mas pela obra consumada de Cristo. Contudo, essa salvação não permanece apenas no campo jurídico ou declaratório. Ela precisa ser aplicada, tornada viva, eficaz e transformadora no interior do nosso ser. E é exatamente aqui que se concentra o tema da nossa lição de hoje. O Espírito Santo como regenerador, aquele que comunica vida espiritual aos que estavam mortos em seus delitos e pecados e que dá início a uma nova existência em Deus. A obra do Espírito Santo não é periférica e nem muito menos secundária. Ela está no centro do Evangelho. O Espírito não vem apenas para informar a mente, emocionar sentimentos ou produzir ajustes externos de comportamento. Ele vem para gerar vida, para criar o que não existia, para vivificar o que estava morto. O apóstolo Paulo afirma que ao ouvirmos a palavra da verdade e crermos no evangelho da salvação, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Esse selo não é um símbolo vazio, mas uma marca espiritual profunda de pertencimento e autenticidade, onde há um novo nascimento, há selo. E onde há selo, há compromisso divino com uma obra que não será abandonada pela metade. A regeneração é uma das doutrinas mais basilares da fé cristã. Em essência, é a passagem da morte para a vida. Como se trata da passagem da morte para a vida, ela não é operada no nosso campo físico, mas um agente externo, exógeno, poderoso, age para que essa obra de ressurreição
regeneração neurobiológica aconteça em nós. É, portanto, o Espírito Santo que opera essa obra poderosa e sobrenatural da regeneração em nossos corações. Em João 3:3 está descrito ali o resumo do diálogo de Jesus com Nicodemos, em que Jesus vai categoricamente para ele que é necessário nascer de novo para que possamos alcançar e ver o reino de Deus. Jesus não está falando aqui com um publicano ou com uma prostituta, mas trata-se de um membro seleto da cúpula religiosa, alguém pertencente ao sinédrio, que detinha direito não só de aplicação e interpretação da lei religiosa, mas muitos aspectos, inclusive dos direitos civis na vida dos judeus, sob a supervisão do Império Romano. Portanto, regeneração não é uma obra que acontece na terra, é o pneuma, o Espírito de Deus fecundando a alma humana. Toda a nossa neurobiologia é tocada pela obra extraordinária do Espírito Santo, que vai conceber em nós a evidência do novo nascimento, que veremos que será o fruto do Espírito. A expressão nascer de novo aqui vai juntar duas expressões, o verbo geneter, que é gerar, nascer de novo, mais a expressão grega anatom, esse advérbio que traz duas significações básicas. Primeiro, a origem de onde você nasce não é um nascimento humano como Nicodemos quis pressupor, mas se trata de um nascimento que vem do alto, de cima. Portanto, não é uma obra feita na terra. Podemos encenar o momento em que levantamos as mãos e entregamos a vida a Jesus, mas a obra fecundada do Espírito Santo em nossos corações vai fazer com que o nosso exterior seja a prova incontestável de que algo poderoso aconteceu em nosso interior. Portanto, a presença do Espírito Santo em nós, verdadeiramente, ela muda todo o nosso sistema operacional. Regeneração, portanto, não é uma mudança de comportamento na moral, no exterior, mas é uma revolução ontológica que muda a nossa maneira de pensar, de ser, que muda-nos de dentro para fora, imprimindo em nós uma natureza agora que identifica a nossa origem. Nós somos do alto, nós somos de cima e passamos até agora inclinações novas, guiadas pelo morador novo. É, portanto, o Gênesis da vida nova. É ali que começamos a sentir de fato a presença de Deus, que antes não era detectável ao homem, como diz Efésios 2:1, mortos em pecados e delitos. A regeneração é quando o Espírito Santo grita como Jesus gritou a Lázaro: Lázaro, sai para fora. Então aquela explosão de vida alcançou Lázaro e ele pôde sair do estado de morte. Se assim o é, portanto, não pode ser ensaiado, não pode ser programado, mas precisa ser vivido na essência, buscado em arrependimento. Hoje nós temos milhares de crentes nominais, mas que nunca experimentaram de fato o novo nascimento, nunca tiveram a sua gênesis alterada, a sua biologia, a sua espiritualidade real, continuam ainda cativos do mesmo sistema operacional carnal que os regia antes de conhecer a Cristo, mas quando de fato encontramos Cristo e o Espírito Santo de Deus opera esse novo nascimento, os frutos serão visíveis dessa nova vida. Jesus é muito claro quando afirma que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso nos mostra que a regeneração não é algo opcional, ela é absolutamente necessária. O próprio Jesus declarou: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No novo nascimento existem dois elementos fundamentais: a fé e o arrependimento. A fé é crer e confiar plenamente na obra que Jesus Cristo realizou por nós. A palavra nos declara que pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. O arrependimento, por sua vez, não é um remorso que nós sentimos, mas uma mudança de mente, uma mudança de direção. As Escrituras nos chamam a atenção claramente dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados.
Jesus, no início de seu ministério, começou pregando a mesma mensagem que o povo já havia ouvido de João Batista: arrependei-vos. Essa mensagem continua sendo a mesma ainda hoje. Arrepender-se dos nossos pecados é indispensável. Tornar-se salvo em Jesus implica em abandonar o egocentrismo, o desejo de controlar a nossa própria vida e se submeter completamente ao senhorio de Jesus Cristo. Vamos conhecer um pouco mais da nossa fé? O nascimento espiritual. Em João 3, de 1 a 8, Jesus discute uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a regeneração, ou nascimento espiritual. Sem o nascer de novo no contexto espiritual, uma pessoa não pode se tornar parte do reino de Deus. Isso significa que a vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada para que ela possa ser salva e receber o dom divino que é a vida eterna através da fé em Jesus. Nicodemos era fariseu, mestre em Israel e conhecedor da lei. Mesmo possuindo status religioso e conhecimento teológico, ele reconhece em Jesus uma autoridade divina. A abordagem pentecostal destaca que a posição religiosa, tradição ou conhecimento bíblico não substituem a experiência espiritual do novo nascimento. A fé cristã não se sustenta apenas em saber sobre Deus, mas em nascer de Deus. Jesus declara de forma enfática: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na visão pentecostal, o novo nascimento é indispensável, universal e não opcional. Ele representa a regeneração espiritual, pela qual o pecador, antes morto em seus delitos, recebe vida espiritual por meio do Espírito Santo. Trata-se de um ato sobrenatural, não de reforma moral. O pentecostalismo compreende o texto de João 3,5 como a obra regeneradora do Espírito Santo, tendo a água como símbolo da palavra de Deus, que purifica e gera fé. Não se trata apenas de um rito externo, mas de uma transformação interior, profunda, operada soberanamente pelo Espírito, mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus diferencia o que é da carne e o que é do Espírito. A visão pentecostal afirma que o novo nascimento não é biológico nem psicológico, mas espiritual. Ele não é produzido por um esforço humano, mas pela ação direta do Espírito Santo no coração do pecador arrependido, resultando em uma nova natureza e novos desejos espirituais. Ao comparar o Espírito ao vento, Jesus ensina que a regeneração é misteriosa em sua operação, porém evidente em seus efeitos. Para os pentecostais, embora não se possa controlar ou explicar plenamente a ação do Espírito, os frutos do novo nascimento são visíveis. Mudança de vida, amor por Deus, desejo pela palavra e sensibilidade espiritual. Na perspectiva pentecostal, o novo nascimento é o marco inicial da vida cristã, que abre caminho para uma vida cheia do Espírito, crescimento espiritual, santificação e serviço no reino de Deus. É a base para todas as demais experiências espirituais, incluindo o batismo no Espírito Santo. O novo nascimento é uma obra indispensável, espiritual e sobrenatural, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. A visão pentecostal enfatiza que essa experiência não é simbólica nem meramente doutrinária, mas é real, transformadora e perceptível, evidenciando-se em uma vida regenerada para a glória de Deus. Que a regeneração é misteriosa em sua operação, porém evidente em seus efeitos. Para os pentecostais, embora não se possa controlar ou explicar plenamente a ação do Espírito, os frutos do novo nascimento são visíveis.
mudança de vida, amor por Deus, desejo pela palavra e sensibilidade espiritual. Na perspectiva pentecostal, o novo nascimento é o marco inicial da vida cristã, que abre caminho para uma vida cheia do Espírito, crescimento espiritual, santificação e serviço no reino de Deus. É a base para todas as demais experiências espirituais, incluindo o batismo no Espírito Santo. João 3, de 1 a 8, revela que o novo nascimento é uma obra indispensável, espiritual e sobrenatural, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. A visão pentecostal enfatiza que essa experiência não é simbólica nem meramente doutrinária, mas é real, transformadora e perceptível, evidenciando-se em uma vida regenerada para a glória de Deus. Vamos começar pelo princípio, ou melhor, antes do princípio. A teologia sistemática nos ensina uma verdade fundamental. A salvação é uma obra trinitária, mas a autoria pertence ao Pai. Existe um equívoco popular, quase uma heresia silenciosa, que imagina Deus como um juiz severo no Antigo Testamento e Jesus como um filho amoroso que veio para nos proteger da ira do Pai. Isso está errado. A Bíblia nos ensina que a cruz não gerou o amor de Deus. A cruz é consequência do amor do Pai. Em João 3,16, o texto áureo da Bíblia, a iniciativa do Pai é: porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Portanto, a fonte de redenção é o coração amoroso do Pai. Então, ele não foi coagido para nos salvar. Ele decidiu nos salvar por sua livre e soberana graça. Observem o tempo verbal e a autoria. Quem nos elegeu? O Pai. Quando? Na eternidade passada. Isso nos dá uma segurança inabalável. A sua salvação não foi um plano B porque Adão comeu um fruto. Deus não foi pego de surpresa no Éden. O Pai, em sua onisciência, já tinha providenciado o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, em Apocalipse 13:8. Por fim, a autoria do Pai é vista no envio. Acompanhe comigo em Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Jesus repetidamente dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A obediência de Cristo na cruz foi uma obediência ao comando do Pai. Então, queridos, quando adoramos, não devemos adorar apenas a Jesus. Devemos adorar o Pai, pois foi dele que partiu o decreto de que você não seria deixado na condenação, mas seria adotado como filho. A glória da salvação pertence ao Pai através do Filho. A necessidade do novo nascimento existe porque o problema do homem começa no primeiro nascimento. O pecado não é apenas algo que fazemos, é algo que somos por natureza. A Escritura afirma que por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, passando assim a todos. O último Adão comunica a vida espiritual por meio do Espírito, mas essa vida não entra no homem automaticamente. Ela é aplicada, implantada e gerada pelo Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, quem desperta o coração, quem gera arrependimento e quem comunica a nova vida. Sem o Espírito Santo, não há novo nascimento. A regeneração é, portanto, o ato pelo qual o Espírito Santo vivifica o espírito humano. A palavra é a semente, mas é o Espírito quem faz essa semente produzir vida. Ele gera, ele regenera, ele cria algo que antes não existia. E quando essa nova vida é gerada, algo muda no interior. Novos desejos surgem, nova sensibilidade espiritual aparece. O pecado deixa de ser confortável, a palavra deixa de ser estranha. A presença de Deus
passa a ser desejada. Não é perfeição imediata, mas é vida real. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Essa declaração nos mostra que nada que procede da carne é capaz de produzir vida espiritual. A carne por si só gera desejos pecaminosos e mantém o ser humano aprisionado ao pecado. A própria Escritura descreve de forma muito clara quais são as obras da carne no livro de Gálatas, no capítulo 5. Mas, quando alguém nasce do Espírito, essa pessoa passa a viver sobre uma nova condição espiritual. Ela passa a viver sobre a direção da palavra de Deus. Ela se torna um novo homem, uma nova mulher, com uma nova mentalidade, conforme a palavra nos orienta, a nos renovar dia após dia. Essa nova vida, ela não permanece apenas no nosso interior, no interior do coração do homem, mas se manifesta de forma prática no dia a dia. Romanos 6:4 ainda vai dizer: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, não é uma transformação que permanece no nosso interior, mas algo que vai se manifestar de uma forma prática, dia após dia. A palavra ainda vai declarar que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Essas evidências de uma nova mentalidade, uma nova conduta, do amor fraternal, o desejo pela palavra de Deus e a obediência a Jesus Cristo são marcas claras de uma regeneração genuína, gerada pelo Espírito Santo na vida de todo aquele que nasce de novo. Agora que entendemos a origem da salvação na eternidade, vamos descer para a história e entender como ela é aplicada a nós legalmente. Entramos no terreno sagrado da justificação. Essa doutrina é o pilar que sustenta a igreja. Martinho Lutero dizia que esta é a doutrina pela qual a igreja fica de pé ou cai. Para entender a justificação, imagine um tribunal cósmico, onde Deus é o justo e santo juiz. A lei é o padrão absoluto da perfeição. Nós estamos no banco dos réus. A acusação não é falsa, é verdadeira. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós não temos como pagar fiança. Nossas boas obras são, como diz Isaías, trapo de imundícia diante da santidade infinita de Deus. A pergunta de Jó ecoa no tribunal: como pode o homem ser justo para com Deus? Se Deus nos perdoar sem pagamento, ele deixa de ser justo. E se ele nos condenar, nós estamos perdidos. O dilema divino é resolvido na justificação. Em troca, Deus pegou a vida perfeita de Jesus, a sua obediência, a sua pureza, seu amor à lei e imputou em nossa conta. Quando o Pai olha para você hoje, ele não vê os seus pecados, ele vê a justiça perfeita do Filho dele vestido em você. Isso é justificação. E qual é o papel da fé nisso tudo? Em Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A fé não é a obra que compra a salvação. A fé não é mérito. A fé é apenas a mão vazia de um mendigo que recebe um presente do rei. Nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Qualquer tentativa de adicionar obras à justificação é uma ofensa à cruz. É dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente. Paulo diz em Gálatas que quem tenta se justificar pela lei caiu da graça. Por fim, o resultado da justificação é a paz. Não é apenas um sentimento de tranquilidade, é um tratado de paz assinado com sangue. A guerra entre você e Deus acabou. Em Romanos 8:1 diz que não há mais nenhuma condenação. O juiz agora é o seu pai. O tribunal virou a sala de jantar. Isso nos dá certeza da salvação. Se dependesse das minhas obras, eu estaria insegura todos os dias. Mas, como depende da justiça de Cristo, que é perfeita e imutável, a minha salvação está segura nele. Um não aqui, um depois ali, um não é nada acolá, até que a consciência endurece.
a sensibilidade some e aquilo que antes feria, agora diverte. Aquilo que antes quebrantava, agora é indiferente. E quando a voz do Espírito vira ruído de fundo, o coração fica vulnerável. E quando o coração fica vulnerável, a carne toma o volante. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando o Espírito Santo opera essas obras em nós, ele opera de forma completa e integral. Como o pastor Jário tem explicado nas quartas-feiras sobre a nossa neurobiologia, os frutos do Espírito têm um impacto direto na ação e no funcionamento das nossas emoções, do nosso sistema límbico, do sistema do córtex pré-frontal, ou seja, há uma explosão, um encontro que coloca em ordem aquilo que estava em caos dentro de nós. Quando o Espírito Santo chega em nós, a obra da graça não encontra uma obra perfeita, pelo contrário, ela encontra um caos moral, mas pela obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito em nós traz o que nós chamamos de homeostase, um equilíbrio, a integralidade entre todo o nosso ser. Portanto, o fruto do Espírito com as 9 virtudes não é um self-service que você pode chegar e escolher o que você escolhe se servir. Não, é uma obra em que o Espírito Santo trabalha todas essas virtudes em nós. Mas como o novo nascimento já diz nascimento, você não nasce adulto, você nasce um bebê. Um bebê não é menos vital do que um adulto, mas ele ainda está numa fase anterior. Então, embora quando nascemos de novo, temos esse caráter ainda desenvolvido de forma tímida, as novas conexões neurais, as novas sinapses vão sendo construídas e cimentando, pavimentando, fortalecendo novas vias neurais, conexões neurais sólidas que vão nos permitir viver essa nova vida de Cristo que o próprio Espírito Santo plantou dentro de nós. Portanto, assim como na ressurreição, nós iremos experimentar uma renovação completa do nosso ser, assim também a regeneração é um ensaio da ressurreição, onde nós já começamos a experimentar aqui na terra parte da nossa natureza divina, que terá a sua obra completa e findada com a glorificação naquele grande dia em que nós veremos por fim o nosso Deus como ele é. A paz do Senhor, nobres estudantes da palavra, teólogos e mestres da escola dominical. Adentramos hoje no coração da soteriologia pneumatológica, a obra regeneradora do Espírito Santo. Esta doutrina constitui o ponto de convergência de toda a ortodoxia cristã e o epicentro das grandes reflexões dogmáticas. Se nas lições anteriores contemplamos a pessoa do Espírito, hoje veremos a sua obra no marco zero da salvação humana. O tema da lição 9 é o Espírito Santo regenerador. A regeneração representa o milagre supremo da graça divina, onde a morte espiritual é vencida pela vida divina implantada no coração humano. Não estamos falando de uma reforma moral, de psicologia ou de uma repaginada ética, mas de uma recriação ontológica do ser. Nossa herança teológica pentecostal e assembleana está profundamente enraizada na tradição arminiano-wesleyana. Essa perspectiva oferece uma síntese superior e biblicamente fiel entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Nós cremos que a regeneração é um ato criativo sobrenatural pelo qual Deus, através da graça proveniente, que capacita todos os pecadores e implanta nova vida naqueles que respondem em fé ao Evangelho. Nesta aula, dividiremos nossa exposição teológica em 5 grandes blocos. Primeiro, fundamentos exegéticos e antropológico. Segundo, o desenvolvimento histórico dogmático, a voz da patrística e dos credos. Terceiro, a ordem da salvação, o ordo salutis.
e a perspectiva arminiana. Quarto, as evidências da nova vida. 5 aplicações pastorais e pentecostais. Preparem seus corações e anotações. Vamos então ao texto sagrado. Primeiro, fundamento bíblico, exegéticos e antropologia. Para compreender a magnitude da cura, o exegeta precisa primeiro diagnosticar a doença. Primeiro, então, é o diagnóstico mortal. Efésios 2, de 1 a 3, o apóstolo Paulo decreta o estado pré-regenerativo do homem. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A exegese da palavra grega para mortos, necros, revela que não se trata de dormência, doença ou inconsciência, mas de falência total da vida espiritual. As ofensas, que no grego é paraptomata, significa passos em falso, e os pecados, hamartia, errar o alvo, nos desconectaram da fonte da vida. A tradição arminiana reconhece plenamente esta depravação total. Como afirmou Jacó Armínio, o homem não pode, pelas forças do livre-arbítrio, fazer qualquer bem. É necessário que seja regenerado pela graça de Deus. Sozinho, um cadáver não reage. Segundo, é a resposta divina, a graça preveniente. Se o homem está morto, como pode crer para ser salvo? Aqui brilha a glória da soteriologia arminiana, a graça preveniente, a graça que vem antes. João 1,9 diz: a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. O verbo grego fotizei, ilumina, no presente ativo, indica uma iluminação contínua e universal. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus não nos deixou no túmulo. Através da graça preveniente, o Espírito Santo atua antes da nossa conversão, quebrando as correntes da vontade escrava e capacitando o pecador para que ele possa responder ao Evangelho. A graça capacita todos. A condenação vem apenas para aqueles que a rejeitam. Atos 7:51 diz: vós sempre resisti ao Espírito Santo. Terceiro, a exegese da nova criação, João 3 e Tito 3. No diálogo noturno com Nicodemos, João 3, de 3 a 8, Jesus diz: se alguém não nascer de novo, o termo grego genete anotem. O advérbio anotem tem duplo sentido, de novo e do alto. Ou seja, não é voltar ao ventre biológico, mas ser gerado pela matriz do Espírito Santo. Em Tito 3 e 5, Paulo usa o termo técnico paligenésia, do grego palim, novamente, e gênesis, origem. Isso indica um processo de transformação fundamental da nossa natureza. É a biologia de Deus, a zoe eterna, invadindo a biologia humana condenada. O segundo bloco, o desenvolvimento histórico dogmático. A teologia não nasceu ontem. Como mostra a história da igreja, precisamos traçar como essa doutrina foi defendida. Primeiro, da patrística até a controvérsia pelagiana. Os pais apostólicos já resolveram esta verdade. Irineu de Lyon, no século II, desenvolveu o belíssimo conceito de que o Filho e o Espírito são como as duas mãos do Pai, trabalhando na restauração humana. A voz dos pais da igreja, antes mesmo da controvérsia pelagiana, mostram que os primeiros pais da igreja já articulavam a necessidade vital da operação do Espírito para a nova vida, associando a regeneração diretamente à ação pneumatológica. Justino Marte, que viveu do ano 100 a 165 depois de Cristo, em sua primeira apologia ao tratar da conversão, ele associa fortemente a ação do Espírito à iluminação e ao novo nascimento, declarando que sem esse lavatório celestial da regeneração, permaneceríamos filhos da necessidade e da ignorância.
Clemente de Alexandria, que viveu de 150 a 215 depois de Cristo, no seu livro O Célebre Pedagogo, ele ilustra magistralmente a ordem lógica desta obra. O pedagogo primeiro nos cura, depois nos treina. Cura-nos pela regeneração e treina-nos pela educação. A vida tem que preceder a instrução. Orígenes, que viveu do ano 185 a 254 depois de Cristo, em seu livro De Princípios, ele nos dá uma das mais belas metáforas do novo nascimento. A alma que recebe o Espírito Santo é como o ferro aquecido no fogo. Toda ela se torna fogo, sem cessar de ser ferro. É a divinização da natureza caída. Os pais capadócios no século IV, como Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo, foram sublimes ao defender que apenas um espírito puramente divino poderia realizar a teoses, a recriação e transformação do homem. Basílio argumentava irrefutavelmente como uma criatura pode nos unir ao Criador. Somente o Espírito, sendo Deus, pode nos recriar à imagem de Deus. No século V ocorreu o grande embate entre Pelágio e Agostinho de Hipona. Pelágio afirmava que o homem nascia neutro e a regeneração era apenas uma restauração da capacidade natural. A graça seria apenas uma ajuda eterna, um bom exemplo moral na salvação. Agostinho, em sua obra O Espírito e a Letra, destrui essa heresia. A regeneração não é recuperação, mas nova criação. Não restaura o que foi perdido, mas cria o que nunca existiu na alma caída. A igreja condenou o pelagianismo. O homem precisa do milagre interno. Veja a doutrina dos credos e concílios e como a Igreja Universal oficializou e blindou a obra regeneradora. Através dos concílios e confissões de fé, como o Concílio de Constantinopla em 381 d.C., quando a Igreja Oriental enfrentou os hereges pneumatomáquios, que diziam que o Espírito era uma criatura. O concílio formulou o símbolo niceno-constantinopolitano, uma cláusula vital: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador. Prestem muita atenção. A palavra grega zoopoion é a base teológica da regeneração. Significa literalmente aquele que gera a vida. Reconhecer o Espírito Santo como zoopoion no credo é confessar a regeneração como prerrogativa exclusiva e divina do Espírito Santo. O Sínodo de Orange, em 529 d.C., este foi o concílio que enterrou definitivamente o pelagianismo e o semi-pelagianismo na era antiga. O cânon 7 deste concílio é o monumento da graça preveniente. Se alguém disser que pela força da natureza podemos pensar algo bom sem a iluminação do Espírito Santo, é seduzido por herético espírito. O Sínodo firmou dogmaticamente que até mesmo o primeiro suspiro ou o desejo por Deus é fruto da ação viva e regeneradora do Espírito em nós. Depois vamos ver a controvérsia entre Jacó Armínio e o Sínodo de Dort no século XVI e XVII. Agora chegamos na Reforma e ao brilhante teólogo holandês Jacó Arminius. Ele é formado em Genebra, aos pés de Teodósio de Berça, o discípulo de Calvino. Armínio percebeu que o determinismo calvinista extremo feria o caráter de amor e justiça de Deus. Ele e seus seguidores foram chamados de remonstrantes. Elaboraram 5 proposições fundamentais em 1610, destacando, primeiro, a expiação universal. Cristo morreu por todos os homens, conforme 1 João 2:2, não apenas por um grupo seleto.
Segundo, graça resistível. A graça é necessária e suficiente, mas o homem, no exercício do seu livre-arbítrio, restaurado pela graça preveniente, pode resistir ao Espírito Santo. O Sínodo de Dort, em 1618, rejeitou isso, formulando o calvinismo rígido, o chamado 5 pontos ou a tulipe. Eles ensinam uma eleição incondicional e uma graça irresistível. Terceiro, o avivamento wesleyano. Foi John Wesley quem resgatou e popularizou a teologia arminiana, fundindo-a com um ardor evangelístico sem precedentes. Wesley dizia: a graça gratuita é dada a todo homem. Todos podem ser salvos. Nenhum se perde, senão por sua própria culpa. Foi essa teologia que pavimentou o caminho para o grande avivamento pentecostal moderno, do qual somos herdeiros. O terceiro bloco é a ordem da salvação e a filosofia teológica. Entramos agora em águas teológicas profundas, o Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Qual é a sequência lógica dos eventos na mente de Deus e na nossa experiência? Então, primeiro, o Ordo Salutis arminiano versus o reformado. Na perspectiva reformada calvinista, a ordem é eleição eterna, chamamento irresistível, regeneração, que é o novo nascimento, então vem a fé e, por último, a justificação. Ou seja, Deus regenera o indivíduo antes dele crer, para que ele possa crer. Ele crê porque já foi salvo. Isso é confuso, mas na perspectiva arminiano-wesleyana, a ordem é lógica e é muito mais coerente com a Bíblia. Primeiro, a graça preveniente que capacita a todos ao arrependimento. Então, isso produz fé. A fé como instrumento que produz a justificação, que é a mudança de status legal, e a regeneração, que é a mudança da natureza interna. Para nós, a fé precede logicamente a regeneração. Veja o que está escrito em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, a ação humana de fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a ação divina de regenerar. A fé não é uma obra meritória, é a mão vazia e capacitada pela graça que recebe o dom de Deus. Como disse o teólogo Thomas Oden, a regeneração não precede a fé, mas coincide com ela. São aspectos simultâneos de uma única realidade espiritual. Segundo é o livre-arbítrio libertário e a justiça de Deus. A visão arminiana defende o livre-arbítrio libertário. O ser humano, assistido pela graça, possui a capacidade real de escolher entre alternativas, crer ou rejeitar, garantindo uma verdadeira responsabilidade moral. O calvinismo defende aquilo que chamamos de compatibilismo. Deus decreta tudo, mas o homem age conforme seus desejos decretados. A excelência da teologia arminiana resolve a tensão da justiça divina. Como Deus pode condenar justamente alguém que nunca teve a chance real de ser salvo? Com a graça preveniente universal, Deus é totalmente justo. Ele convida a todos sinceramente a crer em Jesus Cristo. O quarto bloco são as evidências da regeneração e os sinais vitais. Como sabemos que fomos regenerados? Como provar que a cirurgia do Espírito foi um sucesso? A primeira epístola de João nos fornece os testes de DNA divino. Primeiro teste, o teste moral. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O tempo verbal grego no presente indica uma prática habitual, um estilo de vida. O regenerado não vive confortavelmente no erro. Sua nova natureza rejeita a lama, a corrupção e o pecado. Segundo é o teste social. 1 João 3:14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida
porque amamos os irmãos. O amor ágape, altruísta e perdoador é a prova irrefutável de que o Espírito Santo do amor habita em nós. Terceiro teste é o teste doutrinal. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É uma ortodoxia vibrante e submissa ao senhorio de Jesus. Quarto, o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5:22. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Os dons do Espírito, conforme está em 1 Coríntios 12, equipam a igreja, mas é o fruto do Espírito que prova o caráter transformado de um cristão regenerado. E o nosso último bloco são as aplicações pastorais e pentecostais. Concluímos esta aula refletindo sobre como essa teologia densa molda a nossa prática eclesiástica e devocional diária. Primeiro, a evangelização autêntica, sendo arminianos no nosso apelo evangelístico e genuíno, porque Cristo morreu por todos e a graça alcança a todos. Podemos olhar nos olhos de qualquer pecador nas ruas e dizer com toda honestidade teológica: Jesus Cristo ama você e morreu para te salvar. Não estamos chamando apenas um grupo de eleitos oculto. Estamos chamando toda a humanidade. Vós todos os que passais pelo caminho, a todos vós oferecemos a Jesus Cristo, como pregou John Wesley. Segundo, é a segurança com responsabilidade. A regeneração nos dá uma segurança gloriosa no presente. Quem crê verdadeiramente está seguro. Contudo, Hebreus 6 alerta sobre o perigo real da apostasia. A graça de Deus nos sustenta, mas não anula a necessidade de violência. Wesley dizia: um crente pode cair da graça, mas enquanto crê e confia, ele é filho de Deus. Isso não gera terror, mas santidade, temor e dependência diária do Espírito Santo. E terceiro, o batismo no Espírito Santo e a nossa herança pentecostal. Para nós pentecostais, o Espírito que regenera na conversão é o mesmo Espírito que reveste de poder no batismo como Espírito Santo. A obra regeneradora nos faz filhos, mas o batismo no Espírito nos faz testemunhas poderosas. Como disse Charles Parham, um dos pioneiros do nosso movimento, o Evangelho é para todo mundo e o Espírito Santo é para todo crente e os dons espirituais são para toda a igreja. O Espírito Santo permanece como aquele que nos guiará a toda a verdade. João 16:13. A regeneração não é uma doutrina poerenta de seminário, é o grito de vida de um Deus que se recusa a deixar o ser humano apodrecer no pecado. Apocalipse 22:17 ecoa a nossa fé. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem quiser, tome de graça da água da vida. A provisão real, a água, há a capacitação divina, a sede e há a responsabilidade humana. Quem quiser, e a gratuidade absoluta, de graça. Ó Deus Espírito Santo, autor da vida e doador da graça preveniente, nós te glorificamos pelo sublime milagre da paligenésia em nossas almas. Obrigado por tirares nosso coração de pedra e nos dares um coração de carne, capaz de amar o Cordeiro. Reveste-nos, santifica-nos e capacita-nos a pregar a todos os homens este evangelho poderoso até a parousia, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A Deus toda a glória. Deus abençoe vocês.
E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Paz do Senhor, irmãos, nós chegamos no momento do nosso quiz para ver se vocês aprenderam todo o conteúdo dessa aula. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que significa biblicamente a regeneração operada pelo Espírito Santo? Letra A, a melhoria gradual do caráter humano. Letra B, adesão a uma religião cristã. Letra C, novo nascimento espiritual. Ou letra D, cumprimento da lei de Moisés. Tempo na tela. Nosso tempo se encerrou e a resposta correta é a letra C, novo nascimento espiritual. Segunda pergunta. A regeneração é necessária porque o ser humano sem Cristo está? Letra A, doente espiritualmente. Letra B, em processo de evolução moral. Letra C, apenas distante de Deus. Ou letra D, espiritualmente morto. Tempo na tela. Tempo encerrado, e se a sua resposta foi a letra A, doente espiritualmente, infelizmente você errou, porque a resposta certa é a letra D, espiritualmente morto. Terceira pergunta.
A regeneração difere da santificação por quê? Letra A. A santificação ocorre antes da regeneração. Letra B. A regeneração é o ato inicial e a santificação é o processo. Letra C. Ambas acontecem ao mesmo tempo e da mesma forma. Ou letra D. A regeneração depende do esforço humano. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta correta é a letra B. Regeneração é o ato inicial e santificação é o processo. Quarta pergunta. A regeneração acontece. Letra A. Por herança familiar. Letra B. Pelo batismo nas águas. Letra C. Pelo cumprimento de boas obras. Ou letra D. Por ação soberana de Deus mediante a fé. Tempo na tela. Nosso tempo se encerrou e eu espero que vocês tenham enchido o chat com a alternativa D. Por ação soberana de Deus mediante a fé. Quinta e última pergunta. Uma evidência clara de alguém regenerado pelo Espírito Santo é: letra A. Desejo de viver segundo a vontade de Deus. Letra B. A ausência de lutas espirituais. Letra C. O domínio completo das emoções. Ou letra D. O reconhecimento social como cristão. Tempo na tela. E pela última vez o nosso tempo se encerrou e a resposta correta é a letra A. Desejo de viver segundo a vontade de Deus. E esse foi o nosso quiz de hoje. Eu espero que vocês tenham acertado e aprendido todo o conteúdo. Até mais! Obrigado, Pai, por mais esta aula. Obrigado pela tua presença. Nós te agradecemos por tantos ensinamentos, pela nossa salvação, pela operação gloriosa do teu Espírito em nossas vidas, de nos transformar dia após dia. Te louvamos e te agradecemos por tudo quanto tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Para darmos início à nossa aula, vamos orar. Ui, tô no espírito já. Corta isso, eu corto vocês, tá? Porta de entrada do... Põe no modo avião Vou botar também. no avião. Pronto, todo mundo voando. Está todo mundo em Marte aqui. Ah, o prompt. Eu acho que merecemos prompt aqui. E por favor, gente, fala uma televisão Né? de 60 polegadas pra eu poder... Telão, né? Obrigada, Renata. Telão, Porque senão eu telão. vou ficar assim, ó. As velhinhas do Aquele lá prompt. já falou que eu tava assim, ó. Não, É, no tela- de lá eu falei assim, gente, minha pastora tá igual uma japonesinha. Não dá pra mim. Aqui na japonesia. Não Tem que ser dá. uma tela bem grande. Já tem os Aí eu fiquei... Porque Abraão comeu o fruto. Não, vamos lá. Não pode fazer esse corta isso. Ó. Corta isso. Abraão tava lá na Trindade. Abraão comeu fruto. Ai, Jesus. Vai viralizar também. Viralizar. Não! Como diz ela, bem. É. Pé. Vindo a plenitude. Plenitude. É que a gente vai abrir um novo quadro no IBD agora. Fala, pastora. Vai nada. Nunca existiu esse quadro. Fala, pastora. Não. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.